Deus Jeová, quero fazer maravilhas, sem duvidar, chegue no altar, quero fazer maravilhas, enviarei brasas do altar para te purificar, no meio de vós, quero fazer maravilhas, enviarei brasas do altar para te purificar, no meio de vós, quero fazer maravilhas, santificai-vos, purificai-vos, quero fazer maravilhas, no meio de vós, quero fazer maravilhas, no meio de vós, quero fazer maravilhas. Que a graça e a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo venha encher o seu coração, entrando em seu receptor. Programa Restauração. Pois é, hoje dia 2, né? Dia 2 de julho. 2 de julho 2021, estamos aqui em nome de Jesus, na presidência pastor Humberto Schmidt Vieira. Irmã Tainê, tô tentando ver na minha internet, não tá entrando aqui, né? Mas tá no ar, né? Tá Sim, pastor, tranquilo, tá tudo é o meu celular que tá com problema aqui. Muito bem, eu já dei o meu like, você aí deu o seu like e hoje, olha aí, ó, chegou, tá vivo, rapaz, ele tá vivo, tá aqui, ó. Mãe Márcia, paz, senhor? Paz, senhor, pastor. Mãe Tainê, o notebook não tá atrapalhando ali na visualização? Não, pastor, tá está tranquilo. muito bem. É, tá ótimo, tá tudo 100%. Tem uma luz bem na frente aqui, da tela lá. Ah, ficou uma maravilha. Muito bem. Muito bem, alimentação, irmã Márcia. Hoje vamos falar sobre lactose, leite, é isso? Me ajuda aí. É isso mesmo. Preparamos mais um assunto bem polêmico. Não sou culpada de esses assuntos serem polêmicos, mas nós temos que falar, instruir os irmãos, os ouvintes, né? Porque são coisas que a gente foi criado de uma maneira e depois se descobre que não era bem assim. É igual uma conversão, né, pastor? A irmã nasceu onde? Tuparendi, interior do Rio Grande do Sul. É perto de Santa Rosa? É perto de Santa Rosa. Não, eu olhei pra irmã e pensei, com todo respeito, né? Obviamente, a gente brinca, mas sempre dentro de um princípio, assim, né? Ético. Não, eu olhei pra irmã e me veio Santa Rosa. Pensei assim, alemã, né? Eu digo, é gringa lá de Santa Rosa. Mais italiana do que alemã. Teu pai é italiano? Meu pai é italiano. Uhum. Por que mais italiana? Porque o meu avô veio da Itália e aí nós somos, né, meu pai, descendente direto, mas tu né? pode ter cidadania. Já tenho. Já tem? Uhum. E o seu pai? Também, toda a família. Bah, mas que legal. Inclusive a cidadania alemã ou não? Não, só italiano. Tá, mas tá ali Europa, né? Já tá em casa. Meu Deus. Vou deixar o pessoal chegando. Irmã Tainé, vou te incomodar, posso? Tainé. Sim, pastor. Tá aí ou tu foi embora? Estou aqui. Tem como tu colocar o vídeo do pastor Humberto? De julho ou não? Eu não combinei nada com ela. Tem sim, pastor, já está. Deixa eu só ver Claro aqui que ela como vai é ficar que está. indignada, porque eu não combinei. Mas ela é uma bênção, irmã. Pastor Jesus está vendo. Tem como colocar aí? Tá. Enquanto Tem sim, isso, pastor. você deu o seu like, eu já mandei aqui para algumas pessoas, e você faça isso, a irmã Márcia também, a irmã Tainê também. Vamos ouvir então a mensagem do nosso presidente, pastor Humberto. Irmã Márcia, eu tô... Não, agora eu vou falar uma coisa assim de coração. Com toda a sinceridade do mundo, só para dar uma redundância. Eu tô contente com essas campanhas. Eu também. Sábado, eu vi a irmã, eu estava orando sábado ali, o Léo orando, pastor José está sempre ali, e eu estou... Vou contar uma coisa para a senhora, assim, para os ouvintes. Sabe quando tu te sente bem no lugar? Aleluia. Tu te sente assim, ó, é aqui que eu tinha que estar. Eu sempre digo, é a antessala do céu para mim.
vir nas consagrações de sábado. Eu vim sábado passado agora, enquanto ela está preparando ali o vídeo do pastor Humberto, da campanha de julho, eu vim cansado, porque eu tinha ido no vale. Então, frio e eu muito cansado. O que eu fiz? Falei, pastor Josué, o senhor permite que eu fique orando de pé? Claro, meu irmão, claro, até vai ser uma benção. E o pessoal estava chegando, estava muito frio, né? E eu comecei a caminhar de pé, ali caminhando. Fiquei praticamente a manhã inteira ali, né? Foi uma bênção de Deus para minha vida. Uma bênção de Deus. Inclusive eu vi a irmã Márcia ali, orando, né? Então, glória a Deus. Sábado para mim tem sido assim, ó. Como é que eu vou dizer assim, ó? Me ajuda numa palavra. Recarregar as baterias. Não, literalmente, assim, ó. Tem sido algo fundamental para minha vida, fundamental. Alguns sábados eu não vou poder estar aqui porque eu faço supervisão, né? Então, eu tenho que às vezes ir para Gravataí. Eu até já combinei com o pastor Valdemir. Tivemos lá agora, na quarta passada. Que coisa linda aquilo lá. Bom, esse é um outro assunto. Lindo. Então, eu vou ter que ir em Cachoeirinha, vou ter que ir em Viamão, vou ter que, né? Eu vou ter que ficar lá um sábado com os irmãos. Bom, mas em regra geral eu quero estar aqui. Tá muito bom. Vamos ver o vídeo do pastor Humberto? Olha, coisa linda, hein? Campanha do Pentecoste, julho de 2021. Uma campanha que vai marcar a história da sua vida e do Ministério Restauração. Será um mês de batalha no mundo espiritual, clamando por um derramamento do poder do Espírito Santo e todas as suas consequências. Todas as semanas, de segunda a quinta-feira, estaremos em oração e jejum, clamando a Deus para que a resposta dele chegue ainda neste mês. Segunda-feira, Superintendência da Juventude e Superintendência do Ensino. Terça-feira, a Superintendência dos Cavalheiros, juntamente com todos os obreiros, com todos os ministros, os varões do Ministério Restauração. Quarta-feira, estaremos com a União Feminina nesta grande batalha. E quinta-feira, a nossa juventude, moços e moças, unidos neste propósito. Também aos sábados, teremos o jejum de todos, jejum presencial e congregacional em todos os nossos templos, das 9 da manhã até às 5 horas da tarde. E teremos também as nossas vigílias, 2 grandes vigílias online. A primeira, do dia 10 para 11 de julho, nós teremos todas as superintendências juntas em um só propósito. Depois, de 17 para 18 de julho, teremos os ministros, os encarregados de área, os dirigentes de congregação, teremos os nossos missionários, teremos também os nossos presbíteros juntos num só propósito, clamando a Deus por este grande avivamento que virá. E por fim, no último domingo do mês, teremos um jejum solene. Cada uma das nações onde está o Ministério Restauração estará clamando para que Deus destrua as obras de Satanás em cada uma das nações onde está o Ministério Restauração. Vamos juntos nesta grande batalha, uma batalha em favor de um grande derramamento do poder do Espírito Santo. Que Deus vos abençoe, que Deus nos abençoe. A vitória já é nossa, em nome de Jesus. Muito bem, retornando em nome de Jesus, programa Restauração, lindo, né, irmã Tainé?
que vai ser essa campanha aí do mês de julho. Pastor, quem ainda não veio, quem não está participando dessas campanhas, está perdendo tempo. É verdade. Eu acho incrível, o pastor Josué falou uma frase agora no sábado passado. Sim. Ele disse assim que o Espírito Santo levou Jesus para o deserto porque sabia que Satanás ia vir tentar ele depois. Então, se nesse momento Jesus está te levando para a oração, para o jejum, Deus sabe que tu vai passar lá na frente. Verdade. É o momento da igreja se equipar das armas espirituais, e o sábado tem sido maravilhoso, e a gente vê famílias inteiras, né, pastora? Desde a criancinha pequenininha até o mais velho, todo mundo ali dentro da igreja. E escola bíblica ao meio-dia, que é sensacional. E tem trabalho para as crianças também. Ah, é verdade. Taininha, quantos inscritos e inscritos nós temos? Tu disse que aumentou 200, como é que é? 291. Tá. Obrigado. Deixa eu conversar com a irmã Márcia. Tem muita coisa boa aqui para nós falarmos, irmã Márcia. Pois é. Desenvolva. Vamos lá. Pois é. Irmã Tainê, podia colocar o slide 1, que é o slide de apresentação do tema, né? Para começar situando os ouvintes, que hoje me propus a falar sobre leite e derivados, né? Os laticínios. Questionar se realmente são alimentos para seres humanos ou não. Leite então, de manhã, café com leite. Eu não vim falar Olha sobre a embalagem do leite, se é de Sim, saco, sim. de caixa, O se leite. é integral, desnatado, não é esse o propósito. Claro que se alguém quiser fazer esse tipo de pergunta e sobrar tempo, né, no final a gente fala. Mas eu gostaria de falar sobre a composição do leite humano comparado com o leite de vaca, que é outra espécie, né? E relacionar com a intolerância à lactose, a alergia ao leite, que são coisas diferentes, né? E explicar realmente as reações que ocorrem a nível de intestino humano quando a gente consome leite de outros mamíferos que não o da nossa mãe. Interessante. Leite de cabra, que o pessoal Sim. substitui, né? Todos os leites que não são da nossa espécie, eles não são biologicamente aptos para uma digestão adequada como um leite materno. Não existe na natureza por exemplo, o bezerro só toma da vaca. Eles não se trocam leite de outras espécies, Verdade, né? E eles desmamam, mas o ser humano, além de não desmamar, ainda pega de outra espécie, né? Então já começa por aí, que tá fora do prumo normal, né? Então, slide 2, por favor. Não preciso explicar onde é que estão os laticínios. A hora do almoço, já estou mostrando a sobremesa aí, pastor. Mas, apesar de parecerem, né, e são realmente deliciosos, nós temos que tomar decisões baseadas na razão e não na emoção ou no gostinho, no prazer momentâneo, e sim termos a responsabilidade de ingerir alimentos que trazem benefício de saúde para nós. Apesar de serem lindos, todo mundo tem o hábito de consumir. Eu, inclusive, pastor, né? Estou há 7 meses agora, em julho, completando 7 meses que risquei isso tudo da minha vida. Não porque não gostava, ou não podia comprar, ou porque não sabia fazer, não. Sabia fazer tudo isso, mas foi uma decisão puramente racional. Okay. E é isso que eu quero passar para os irmãos. Então, o slide 3 agora, irmã, por favor. Eu gostaria de começar vamos abrir então a composição de um leite de vaca integral. Né? As pessoas dizem, é pura água esses leites de caixinha. O leite em si, sendo retirado da vaca ou da caixa, ele tem basicamente essa composição. 87,5% é água, porque é um líquido, não ia ser... 80? Não ia ser pastoso nem sólido, ele é um líquido, Ok. né? Então, 87,5% de água, normal, não é adicionado, tá? Sendo que a parte seca, né, dele, chama extrato seco, 12,5 se subdivide em 13,5 de gorduras, 13,5 de proteínas, 4,7 de lactose e o restinho são minerais. Claro que os leites de caixinha são padronizados para terem 3% de gordura, o integral. O resto, se a vaca deu mais gordura, bom para a indústria, porque eles retiram para fazer cremes. Olha Creme só. de leite. Tá? Então, essa formulação é a formulação do leite de vaca, certo? E agora eu quero falar, então, dos problemas que estão relacionados, os mais comuns, que é relacionados à lactose, que as pessoas acham que o problema é a lactose, que é um açúcar. O lactose é um açúcar do leite. Ele é um disacarídeo.
ele precisa de uma enzima chamada lactase para quebrar em glicose e galactose, porque somente a glicose é aproveitada como moeda de energia para a nossa célula. Certo. Não entra lactose dentro da célula para dar energia, para a gente estar falando, se mexendo. Não, é glicose, todo mundo sabe, né? Então, a pessoa que não tem a enzima lactase não quebra a lactose. Então, ela se torna intolerante ao leite, aí a todos os derivados. Porém, a intolerância, ela tem graus. Pode ser qualquer traço eu não tolero, ou eu tolero, só 100 ml eu consigo e não passo mal, né? Esse tipo de... Pode tirar o slide, por favor. Só tirar. Essa intolerância à lactose, pastor, acomete mais pessoas asiáticas, afrodescendentes e adultos mais para a fase idosa. Por quê? Porque nós temos essa enzima de criança, de bebê, para digerir a lactose do leite da mãe. Com o passar dos anos, como a gente não deveria mais tomar leite, né, nem humano e nem de nenhum outro animal, o corpo vai tirando aquilo que não precisa mais, diminuindo. Nós temos uma quantidade de enzima. Tem pessoas que vão terminar essa cota antes, outras depois, e realmente é o que mais se vê, pessoas mais maduras dizendo que, me sinto mal quando tomo leite. Não é um jovem que fica estufado, que fica com problemas intestinais. Não, são pessoas mais de idade. Depois dos 40 anos começa a surgir esse tipo de problema, né? E as pessoas asiáticas, elas não têm... Pode dar uma olhada. Japão, China, Filipinas, Coreia, não são países de grande consumo de laticínios. Sim, os países ocidentais que consomem mais laticínios, como Américas e Europa. O senhor tem alguma intolerância com leite? Qual é a sua relação com leite? Eu não tenho intolerância com nada. Nada. Eu como qualquer coisa. Graças a Deus. Agora, é interessante o que a irmã está falando. Olha como Deus fez o ser humano, né? Tudo no seu período. Exato. Né? Tudo tem a sua idade. Então, o leite, na verdade, dá um leitinho morno para dormir, não é bom isso aí para adulto. É que o leite, ele tem um aminoácido chamado triptofano que ele induz ao sono. Ele ajuda a induzir a produção de melatonina, que é o hormônio do sono. Sim, mas assim, o triptofano também está na banana, por exemplo. Não é, se eu não tenho leite, eu não vou ter cálcio, eu não vou ter triptofano, não. Depois nós vamos falar de mais coisas da composição. Então eu quero começar pelo o mais leve, que é a intolerância à lactose. A pessoa que tem intolerância e ela quer forçar, quer continuar tomando leite, ela tem que tomar enzimas em cápsula, que tem para vender, ou ficar preso a comprar alimentos todos sem lactose. Que, na verdade, não é que eles não tenham. A indústria coloca a enzima dentro do leite para haver aquela reação antes da pessoa ingerir. Então, tá ali dentro da caixa tanto a lactose quanto a enzima. É isso que acontece. Os alimentos sem lactose não é que se tira a lactose. Não, já se põe a enzima que tu não tem no corpo. Ó, a gente põe dentro da caixa para ti. Vou te continuar tomando. A indústria não perde nenhum filão, né? Mas, quanto aos problemas da alergia ao leite, esse é muito mais grave. A alergia não diz respeito à lactose, e sim à parte proteica do leite. Então, slide 4, por favor. Agora vamos abrir. Não adianta eu falar só por cima, eu tenho que explicar. Não se apavorem com essas flechas, porque o que importa é só o finalzinho ali, tá? Que está circulado maior. Dos sólidos, vamos pegar as proteínas, e das proteínas elas são divididas em, basicamente, as proteínas caseína e as proteínas do soro. Quando se faz queijo, se faz uma fermentação, uma coagulação ácida. Se tira toda aquela coalhada, né, pastor? Toda aquela coalhada é a caseína. Basicamente, caseína que tem ali. E no soro da produção do queijo, tem um outro tipo de proteína. Tá? Então, vamos falar aí. As caseínas estão concentradas nos queijos, requeijão, doces, representam 80% das proteínas do leite. Enquanto que o whey é soro em inglês, tá? É a proteína que sai do soro, representa 20%, e o nome ali não é caseína, é alfa-lactoalbumina e beta-lactoglobulina. Então, essas caseínas que são o problema da ALPV, alergia à proteína do leite de vaca, que muitas mães ficam loucas quando vão no pediatra. Meu filho é alérgico a leite, é alérgico a isso.
E aí são obrigadas, entre aspas, a comprar fórmulas infantis para dar para os seus filhos. E se estiver amamentando, que cabe salientar que a amamentação é obrigatória, né? Recomendado que seja obrigatória até os 6 meses de vida com o leite materno, cuja mãe não deve estar consumindo também produtos derivados de leite de vaca, porque senão vai passar no leite dela para o seu filho. E aí começam aquelas cólicas, aquela aberração, aquele, né, ventre do bebê inchado, o bebê que fica todo inchadão. O problema é que essas caseínas, elas são proteínas que estão 4 vezes acima, pastor, a mulher também tem caseína, só que ela tem 4 vezes menos e a vaca tem 4 vezes mais caseína. É por isso que causa uma alergia, até porque no organismo humano, o corpo produz anticorpos do tipo imunoglobulinas E para as proteínas do leite de vaca, dando uma reação alérgica. Tanto que, para fazer teste alérgico, tem que ser teste de sangue, específica para o leite, enfim, tem gente que tem alergia ao trigo, né? São reações bem mais persistentes que podem aparecer de segundos até 2 horas após a ingestão do leite. As reações são muito mais graves, eu quero ler aqui, ó. Pode tirar o slide, por favor. Urticária, pode dar na criança. Angioedema, que é um inchaço dos lábios, dos olhos, aquela pessoa que fica, tipo, quando tocou uma planta venenosa, uma urtiga, fica inchada, exatamente. Sim, o leite sim. pode também fazer uma relação imuno de antígenos, né? O corpo tenta inibir aquilo produzindo anticorpos. Certo. E também vômitos em jato, diarreia, choque anafilático. Não tem como diagnosticar isso em uma consulta. A médica vai pedir exame de sangue, vai logo fazer um teste de exclusão de certos alimentos, porque há muitos alimentos que são alergênicos. Soja, trigo, para certas pessoas, não para todo mundo, né? Mas os top são soja, trigo, leite, amendoim, frutos do mar e mais uma coisa que não estou me lembrando, mas esses são os mais disseminados, né? Sim. Mas quando dá numa criança é apavorante. Pode colocar o slide 5, que eu tenho um comparativo, então, de um problema com o outro. Olha só a diferença ali, ó. A intolerância à lactose mais em adultos e idosos que não digerem o açúcar, né? Afrodescendentes têm mais intolerância, porque nas suas origens, tanto os asiáticos quanto os afrodescendentes não trouxeram na sua genética a aptidão para digerir a lactose, porque não fazia parte da alimentação desses povos. Mas quando se aculturaram as Américas, né? Então o corpo não estava preparado. Então a maior quantidade de pessoas intolerantes à lactose são esses que eu coloquei aí. E os sintomas é dor de barriga, enjoo, vômito, diarreia, mais a nível realmente gastrointestinal. E é mais fácil de conviver com o problema, digamos assim. Mas a alergia ao leite de vaca pode ter cura, mas olha um bebê que tem intolerância, tem alergia ao leite, olha o que pode dar no rostinho, que coisa terrível, né? Acomete, então, essas crianças, o sistema imunológico desencadeia reações, né, contra essas proteínas que o corpo não consegue digerir isso. E aí pode dar otite, bronquite. Aliás, todos esses problemas o leite é altamente inflamatório por si só. Tá, me diz uma coisa, irmã Márcia, uma pergunta. Sim. Eu estava num trabalho, eu acho que foi pro lado aqui, não me lembro, Butial, não me lembro aqui. É do Carvão aqui, né? Uhum. E eu estava pregando uma campanha, né? E eu me lembro que um irmão trouxe, de repente ele pode, se ele estiver ouvindo esse programa, ele vai mandar a foto do neném. Amém. Uma criança que tinha esse problema de lactose. Da lactose ou da proteína do leite? Pelo que ele me falou, tinha alergia, não sei. A alergia aparece do lado de fora, não, a mas intolerância olha não. O sintoma agora a senhora vai associar. A criança assim, ó, o cabelo, sabe quando tu passa o shampoo e tu não lava? Fica tudo seco. Era mais ou menos assim. Grudado. O cabelo é tudo grudado assim. E o olho, a pupila era branca. Assim, ó, incrível. Aí nós oramos
Na mesma semana ou na outra semana, ele mandou a foto da criança, cabelo lisinho. A pupila, na hora da oração, começou o branquinho, foi saindo e ficou preta. Interessante. Na hora da oração. Mas por que o senhor relacionou com leite? Porque eles disseram que era problema de lactose, que eles falaram. Talvez eles tenham falado sem muito Sem conhecimento, né, científico. do diagnóstico da criança. Eu não sei qual era o problema, assim, a fundo. Mas a criança estava num estado, assim, bem interessante, sabe? Então, assim, ó, como eu lhe falei, o que eu vi era o cabelo, que estava assim, tudo seco, e o olho, a pupila branca. Imagina, isso eu vi, nunca isso eu vi. E na hora da oração, a pupila ficou preta. Mas foi uma glória de Deus. E ele mandou a foto depois para mim, né? A criança normal, cabelo lisinho, terminou aquele problema. Sim. E eles disseram, a mãe, né, que era relacionado ao leite. Eu não sei a fundo, assim, o problema que tinha. Sim, imagino. Porque o diagnóstico não se faz em uma consulta Com só. certeza, com certeza. Tem que ver a história clínica, a mãe tem que dizer tudo. Era um problema sério, pelo que eu vi, né? Todo o nosso quadro de saúde é impossível não passar pela alimentação. É impossível. O nosso combustível é a alimentação. É água, ar e alimento. Então, se a gente coloca dentro da gente algo que vai nutrir as células, pode tanto sujar quanto fazer um benefício, certo? Então, as pessoas têm que ter uma mente mais assim... Como é que eu vou dizer a palavra, o termo? Mais responsabilidade naquilo que está colocando dentro. Se quiser ter uma vida com qualidade, se quiser envelhecer com saúde, com os movimentos, sem pressão, sem diabetes alta, né? Todas essas coisas passam pela alimentação. Posso fazer uma pergunta, pastor? Claro. Assim, ó, a gente sabe que realmente toda essa questão que a irmã Márcia está falando é uma grande realidade, né? Mas assim, uma família, irmã Márcia, que ganha, o pai de família, ele paga aluguel e o pai ganha um salário mínimo. Uhum. E com 2 filhos. Como que uma pessoa, que é a realidade de muitas pessoas, como ter uma alimentação saudável, como é que uma pessoa que vive nessa situação consegue seguir, ter uma alimentação saudável? Não é uma pergunta difícil que a irmã me fez. Sim. É porque nós estamos tão, assim, presos a supermercado, a coisas com embalagens. E eu vou falar por mim, eu me alimento sim, dentro do meu conhecimento muito, muito bem, e não consumo alimentos industrializados. É alimento de feira, isso eu sempre tenho falado. Alimento de feira. Eu ia falar depois no final, então, que leite que a irmã toma, o que a irmã bebe? Leites vegetais, mas eu não vou no supermercado comprar leite de castanha, de não sei o que é 15, 18 reais o litro. É óbvio que eu não vou fazer isso. Eu faço os leites, dá para fazer leite de tanta coisa que não se chama leite, na verdade. Se alguém tá me ouvindo, vai dizer, ai, não se diz leite. Se diz extrato vegetal de aveia, de inhame, de coco, que eu já tinha falado no outro programa, né? Que mais dá para fazer? Dá para fazer de arroz, dá para variar. Então, é só pegar aquilo, bater e espremer num saquinho de voal, já está o líquido ali. O problema é que isso cansa de fazer. Isso dá trabalho. Mas assim, uma pessoa que tem um salário baixo consegue isso. Até lançar aqui um desafio para a irmã Márcia ao vivo. Eu gosto de desafio, pode me mandar. A irmã Márcia gosta de desafios, daí a gente sabe, né? Olha, irmã Márcia, quem sabe a irmã, uma sugestão, né, pastor, para um próximo programa, né? A irmã monta um cardápio para ajudar uma pessoa que ganha um salário mínimo, vamos dizer assim, ó, um pouquinho mais do que um salário mínimo, R$1.200. Certo. Tá? Que paga um aluguel de... Vamos dizer assim, um aluguel baixo, não muito alto, mas de uns R$600. Como que a pessoa sobrevive com 2 filhos? Digamos, a esposa e os 2 filhos, o pai trabalhando. Porque é a realidade de muitas pessoas, tudo né? tem que saber o quanto que entra, a receita, a despesa, né? E o quanto... O no problema... caso, vamos dizer assim, ó, R$1.200, tá? E paga um aluguel de R$600. E sustentando a esposa, ele e os 2 filhos. Aí tem água, luz, né? Digamos que gaste aí... Vamos botar lá embaixo, né? R$100 de água e luz, o que é quase que impossível, né? Mas vamos dizer assim que R$700 seja esse gasto. E sobra o resto para alimentação e para sobreviver. Então, porque é a realidade de muitas pessoas, né? Então fica esse desafio aí, pode ser, pastor. É um desafio até porque a indústria tem barateado muito o custo de produtos que não valem nada. Por exemplo, margarina, salsicha, salsichão. Isso não é alimento para um ser humano. Isso é tudo reaproveitamento de indústria.
sabe? Até o próprio, essas molho, massa de tomate, vocês pensam que é Ketchup. tudo feito com tomate bom? É tudo tomate podre. com certeza. Aí essas pessoas que a irmã Tainê tá falando, essas pessoas compram. Compram tudo isso para pôr dentro de casa, né? Agora, nas feiras, nas ruas, não tô dizendo nem orgânica, feira comum, consegue comprar muita comida com R$50. Bastante. E bem variado, e bem nutritivo. O problema é que as mulheres têm trabalhado fora, os homens também, a carga de vida, né? O custo de vida tem aumentado muito. E aí fica difícil conciliar tanto o ir em feira, comprar, preparar, congelar, cozinhar. Então vão no mercado e comprar isso aí que tá barato, compra do mais barato, mais barato. É uma realidade de poder aquisitivo, eu sei, mas vai se cobrar um preço na saúde, com certeza. Permite um parênteses? Sim, senhor. Eu vejo assim, ó, biblicamente, eu vou falar uma palavra assim, parece meio grotesca. Deus também gosta de desafios. Eu tô falando uma palavra humana, né? Sim. Eu vejo assim que Deus, biblicamente, ele gosta de desafios. Então, assim, ó, eu vejo que existem situações difíceis, claro que existe, mas o crente, o fiel a Deus, Deus abençoa ele. Aí entra, biblicamente, a prosperidade. Prosperidade não é tu ganhar um carro igual ao teu vizinho, não é isso aí, prosperidade. Deus vai te abençoando um pouquinho mais. Deus vai te ajudando. E se a pessoa for fiel a Deus, mas eu duvido que Deus não vai levantar ele. Mas pelo amor de Deus. Então a pessoa dá lá, eu sei de pessoas, de testemunho de pessoas que foram coçar a cabeça e estavam sendo levantado uma oferta. O fulano quer dar lá, e a pessoa não tinha o dinheiro. E deu. E foi lá e Deus deu muito, muito, muito mais. E aconteceu comigo. Aí eu até me emociono em falar isso aí. Em dar uma oferta assim, e Deus me dá coisa que eu não tinha condições de fazer aquilo ali. O senhor me falou num culto, né? Numa palavra. Isso foi uma, mas foram outras vezes. Então qual é o problema? Eu não posso dar. Entendeu? Eu só tenho esse pouquinho aqui. E eu tenho. Irmão, e se Deus te pedir aquele pouquinho ali? É porque tu ele vai acha multiplicar. que Deus vai deixar de passar fome? Mas se Deus pedir, eu duvido. Eu duvido. Deus vai fazer lá alguém ficar sem dormir para te levar no supermercado, te dar um rancho 3 vezes melhor. Claro, mas aí, pastor, Sim. não sei se o senhor entendeu a pergunta que eu fiz para ela, né? Sim, sim. Para trazer a realidade, porque é uma realidade, é necessário, isso é algo urgente, porque olha quantas doenças que estão tomando conta, né, pastor? Por causa dessa questão da alimentação. A gente tem pergunta Eu aqui acho no que chat, entra, pastor. eu acho que entra aí, irmã Tainê, assim, ó, o hábito. Isso não tem a ver com rico pobre. Tem gente rica isso, que está se exatamente. matando também, Exatamente. né? Então é o hábito. Então assim, ó, não, é final de semana eu vou tomar o meu refrigerantezinho. É hábito. É hábito. Então assim, ó, ele vai continuar vivendo, ele vai continuar caminhando. Porque vai ter um efeito, mas o efeito daquele refrigerante vai ter energia, né, na célula, por causa do açúcar. Mas e as outras coisas ruins que tem junto? Exatamente. Não entende? Sim. Então, assim, ó, tu comer alimento industrializado vai ter um efeito. Tu vai continuar vivendo. Mas só que também tem outro efeito negativo que vai te levar a um câncer. Eu conheço muitas irmãs, muitas mesmo, que estão, inclusive a minha própria mãe, com problema de ossos, né? Osteopenia, não, como é que chama? Artrose, que é depois da artrite. Desgaste, né? Ou seja, então não é tão idosa assim, né? Mas já tem limitação de movimento, já tem limitação de muita coisa quando não precisaria ter. E tem muitas irmãs assim, sabe? Nós tivemos, nós todos, não interessa a classe social, nós não tínhamos tanta informação quanto se tem hoje. Com certeza. E a minha mãe até diz, ai, desculpa por ter te dado leite, porque eu tinha dor de barriga, minha mãe dizia tão grave que chegou a saltar o umbigo da minha barriga, de tanto que eu chorava. Claro, e eu era um bebê... Uma herniazinha. Um bebê inchado, bochecha, aqueles bebê grandes. Não tem culpa. Então, toda mãe quer dar o melhor pro seu filho. A culpa foram os médicos que não tinham conhecimento. Exatamente. Que não buscaram conhecimento maior, só aquilo que eles aprenderam ali e não desenvolveram. Infelizmente, nós sabemos que a ala médica é muito... tendenciosa para algumas coisas. Para a indústria farmacêutica e indústria alimentar. É que eles também, entre aspas, não têm muita culpa,
Porque eles foram Lavagem cerebral, doutrinados naquilo ali. É. Qual é a pergunta que nós temos? Pastor, irmão Elias Daniel, ele coloca aqui a pergunta dizendo que... Elias da Glória? Isso. Terça-feira, Elias, se Deus quiser, eu te quero aqui, tá? Não liguei pra ti, mas terça-feira no programa, hein? Convocado e publicado. Convocado. Ele disse que há um ano a irmã Márcia sugeriu, em uma programação, consumir o leite Trevisan. Diante do seu conhecimento atualizado, pergunto a ela, retira o que sugeriu? Na verdade, naquela época, me perguntaram qual era o melhor leite de vaca. Nós não estávamos fazendo comparativo disso. Era assim, qual o melhor leite, né, de vaca para beber. Eu disse que o melhor era aquele, sim, porque ele era pasteurizado. Ele, digamos que ele é um leite de saquinho, vou falar bem popularmente aqui, só que com uma carga microbiana muito baixa. Porque ele é um leite tipo A. Ele é um leite que é ordenhado na fazenda e ele não passa por caminhão, por tanque de resfriamento, todo aquele trajeto que faz um leite até chegar numa... Sim, não, sim. ele é um leite assim que a vaca produziu, já está resfriando, já está invasando. Então, naquela época eu falei isso, sim, hoje eu retiro o que eu falei, porque entre os de vaca, sim, ele é o melhor, porém, Entendi. não que de vaca seja algo, né... útil a se tomar. Eu quero fazer aqui, ó, pastor. Só um pouquinho. Eu queria parabenizar o irmão Elias pela maneira que ele formulou a pergunta. Meu amigo, é por Não, isso. muito boa. Muito boa. Isso é uma coisa educada, muito boa forma. Às vezes as pessoas trazem de uma maneira meio agressiva, irmão, aí fica difícil. Mas a maneira que ele trouxe, parabéns. Ele é muito educado, sempre foi. Muito bom. Eu queria... me deu o trabalho de pesquisar ontem. O senhor já teve 3 filhos. Quanto que pesa um bebê de 3 meses? Que está sendo só amamentado, né? Pelo leite materno. Sinceramente, eu não me lembro. Você vai falar a verdade. Eu não queria Aí, inventar. me salva. Não, o meu menino, um deles nasceu com 13 e pouco. Eu poderia fazer um cálculo, mas 5. eu sinceramente eu não sei. Não sei, então eu vou dizer, Fala, em Madalena, média... tu tem que saber. Até tem Tu aqui teve um 3 comentário filhos. sobre Tô isso aqui no brincando, chat, tô brincando. pastor. É. Do missionário César, o irmão César, pastor César. César e a irmã Cunha? Márcia Alves. Ah, Não, sim. aqui de Eldorado. Ah, pastor. sim. Tiveram Ele diz aqui. assim, ó, paz do Senhor, estamos na escuta aprendendo demais. Meu bebê faz 8 meses, agora dia 10. Próximo. E só mama no peito e não ingere açúcar nem sal na comidinha dele. Isso. Já meu Gente. esposo, é a irmã Márcia que escreveu, né? Já meu esposo descobriu alguns meses atrás que é intolerante à lactose. Ficava muito ruim com esses sintomas que a irmã Márcia disse. Tirou o leite e melhorou. Aí, ó. É a idade, né? E não precisa também do leite, né, irmã? Não, então eu quero fazer esse comentário que também quem é espiritual vai entender. Um bezerro, tá? Com 3 meses, ele pesa pelo menos 90 quilos com 3 meses. E um bebê humano pesa 5 quilos. Imagina uma mãe que não quer amamentar, que quer só dar leite nem de industrializado ou leite de fórmula, não importa. Olha só, o mesmo leite amamenta um bezerro e um bebê. Claro que o bezerro mama muito mais litros, né? Mas a composição, pastor, imagina aquela mãe que, não quero ter, né, digamos assim, problema com seio flácido, essas coisas que a gente sabe que tem por aí, né? Por causa da parte estética, não quer amamentar ou... Sim, sabe? Então, falando bem claro aqui para as mulheres, o leite da mãe, ele é perfeito em tudo. Tem um slide que agora comparativo, a irmã Tainê vai colocar, o slide 7. Por um período de tempo pra criança, né? Como assim? Por um período de tempo, enquanto é nenenzinho, depois... até os 6 leite meses, acabou. extensível até 2 anos. Isso. Na Bíblia tem em Gênesis, agora não sei qual é o capítulo, quando a festa que Sara fez, quando deixou desmamou o menino. Isso. Isaac, acho que foram 3 anos, se não me engano. Amamentou 3 interessante anos. isso aí, a gente não se A irmã apega, né? Márcia, a irmã Márcia tá dizendo aqui que o bebê dela, que vai fazer 10 meses, Ok. né? Ela, não, vai fazer 8 meses, está com 7,8 kg. E eu vi, é um bebê lindo, não conheci pessoalmente. Lindo. Mas logo quando o pastor me disse ontem que ele não recebe leite de fórmula, eu percebi, porque ele não é um bebê inchado. Ele é um bebê o normal. Pedrinho, Ele não é inchado. Os meus 3 filhos, só o Pedrinho que eu amamentei no peito até uma certa idade, né? Até a idade, foi até a lei, né? Do que deveria. Mas os outros 2, sim, a gente dava fórmula para eles. O Fábio não. O Fábio tomava leite de vaca, de saquinho, engrossado com maisena, receita de vó, né?
Sim. O Lucas tomava o NAN desde um mesinho. E o Pedrinho só mamou no peito até os 6 meses, era só peito. Nem água ele tomava, era só peito também. Depois ele seguiu mamando no peito. E o médico, ele teve aquela catapora por dentro e por fora. Aquela que é horrível, que ele teve mancha nos pulmões, enfim. Ele quase morreu. E o médico disse que ele só sobreviveu porque ele tinha mamado só no peito até os 6 meses de idade. Senão ele não teria sobrevivido. O slide 7 vai mostrar bem isso. O que tem no leite materno que é tão perfeito? É o alimento mais completo do mundo. Acho que pode colocar. Então ali, ó, vamos ver o comparativo. Leite humano, quantidade adequada, fácil de digerir, a temperatura está correta, já sai limpo, né? Já o leite de vaca, a última coluna, está com proteínas em excesso. Como eu disse antes, tem 4 vezes mais proteína do que o leite humano, porque o bezerro que precisa daquela quantidade, não o bebezinho. Então, dá risco de alergia. A fórmula infantil, ela o que acontece? Depois eu vou mostrar o que é uma proteína e o que é um aminoácido. A fórmula infantil é um leite de vaca modificado a fim de quebrar a molécula grande da proteína. Então, eles é um leite modificado para imitar, digamos assim, um leite humano, certo? A parte das vitaminas, olha só, o leite de vaca lá, ó, tem deficiência de vitamina A e C, ou seja, no leite da mãe tem vitamina C, tem vitamina A, o leite de vaca não tem. E nas fórmulas eles suplementam com vitaminas, tá? Minerais também, quantidade suficiente no leite humano, fácil absorção. Na fórmula infantil é suplementada e é parcialmente equilibrada. São minerais adicionados ali que não têm uma biodisponibilidade perfeita como um leite humano. E no leite de vaca tem excesso de alguns nutrientes, ele é desequilibrado para a nossa espécie e de difícil absorção. A água, como a irmã Tânia falou, bebê que só mama, a água vem dali, não precisa oferecer água de fora. Mas quem toma leite fórmula infantil ou leite de vaca tem que oferecer água, né? Tem também que não está nessa tabela, tem hormônio do crescimento próprio para o bebê. É um leite perfeito, sabe? Eu vejo às vezes, eu me lembrava aqui da irmã Patrícia, né? Que eu via amamentar tanto, todos os filhos eu via amamentar. Uma vez ela indo pro retiro, ela amamentou as gêmeas dela ao mesmo tempo. Uma em cada mama. Eu achei a coisa mais linda do mundo. Parecia uns terneirinhos pendurados nela. Nós indo no ônibus pro retiro e ela com as meninas. Que cena que ficou. A Sara e a Rebeca. Ficou na retina. Rebeca. Isso. Então, Glória a Deus. É isso aí. Então, eu queria mostrar agora o próximo slide. Vamos lá. Ó, aí tem outra tabela. Depois eu posso... vocês podem dar print, aproveitem e deem print aí das telas. Novamente ali, leite humano, 35% de caseína, quantidade fácil de ingerir. E no leite de vaca, 80% de caseína. É isso que gera alergia, certo? O leite humano também tem proteínas boas, que são anti-infecciosas, que não é só caseína, tem outros nomes, depois nós vamos falar. E também tem como é que se chama? Células de defesa, porque o bebê é indefeso, completamente indefeso. A mãe de primeira viagem, então, entrocha toda, não quer sair com o bebê, né? Porque tem medo que pegue qualquer coisa no ar. Mas a mãe que amamenta está dando, digamos, uma vacina natural para o seu filho. Próximo slide, por favor. Aí que eu gostaria de chegar. Como uma engenheira de alimentos gosta de explicar a química das coisas. A diferença de proteína, peptídeo e aminoácido. A proteína é um enovelado de mais de 50 aminoácidos, certo? Ela é uma macromolécula. O peptídeo ele já é reduzido em até 50 aminoácidos ligados. E os aminoácidos são a menor unidade de uma formadora de uma proteína. Existem na natureza somente 20 aminoácidos, sendo que 9 são aminoácidos essenciais que o corpo não produz, precisa ser consumido através dos alimentos. Então, de 20 aminoácidos que o corpo precisa para formar músculos, formar cabelo, formar até o teu próprio DNA. O DNA é formado de proteína.
DNA, RNA, é a síntese proteica começa ali. Por exemplo, quando eu corto a minha, sei lá, minha cutícula, tem que crescer pele de volta. Como é que o corpo sabe que tem que crescer uma pele branca e não a pele negra? Porque tá lá na minha matriz, no meu DNA, que a proteína, a ligação proteica tem que ter os aminoácidos nesta sequência para dar a pele branca, para dar o cabelo branco, para dar toda a cor que a gente tem, enfim, os dentes, tudo parte da síntese proteica dos aminoácidos, que precisa de aminoácidos, sendo 9 essenciais e 11 não essenciais que o próprio corpo produz. Então, somente os aminoácidos podem ser metabolizados e aproveitados pela célula. Quando nós comemos uma carne, por exemplo, a proteína da carne demora 4 horas para ser digerida até que chegue pedacinhos de aminoácidos. E quem faz o corte dessas proteínas são enzimas também. As enzimas cortam. A enzima começa na boca, né? Por isso tem que mastigar bem. A enzima que tem na boca se chama alfa-amilase, exatamente. Mas para digerir o amido. A digestão do amido é a única... Tem que mastigar bem aqui, né? Mas a proteína só se dá em estado bem ácido no nosso estômago, que tem um pH em torno de 2. pH 2 é muito ácido. Né? Ah, claro. Por isso que pessoas que têm problema de gastrite, tomam omeprazol para tirar a acidez, então fique sabendo, a pessoa que toma esses prazóis tudo bem, ele tem que ser algo pontual. Curou a bactéria, parou. Porque isso atrapalha a digestão de proteínas. A pessoa está comendo carne, não está digerindo e está indo inteiro para o intestino e está pagando carne para excretar sem aproveitamento. Eu, inclusive, abro um parênteses aqui, eu não tenho problema de me expor algumas vezes, porque em benefício de alguém, né? Eu me lembro que me dava um problema de visão, assim, tipo uma infecção. Eu entrei em contato com um conhecido meu, não, eu tenho um antibiótico aqui, sem receita, sem nada, e eu queria resolver o problema. E comecei a usar aquele colírio. E ele resolveu parcialmente, assim, né? E aí, daqui a pouco, eu tive que comprar mais, sabe? Quando um dia eu fui no oftalmo, eu falei pra ele, doutor, às vezes me dá, eu tô usando tal colírio. Não, esse colírio aí não. Isso não é antibiótico. Aí eu fui ver na internet, aquele colírio ali, teve pessoas que ficaram cegas por usar muito aquele colírio. Olha que loucura. Então, a automedicação, ela pode, quem sabe, te trazer um benefício, mas pode dar um malefício muito maior. Então, olha o que a irmã tá falando aqui, ó. Usa por um tempo, né? Então, assim, ó... Conheço pessoas que tomam há anos, sem parar. Imagina só, dá uma consequência no organismo. Dá. Tudo é droga, não é nada... A gente tem que ter muito cuidado, irmão. Por acaso, alguém não perguntou aí no chat sobre os hormônios no leite de vaca? Tu já vinha armada aqui para esse tipo de pergunta. E perguntas também, irmã Tainé. Então, vou falando... Rapidinho que nós estamos quase terminando. Tem 10 minutos, pastor. Vamos lá, então. Tem alguns comentários, na verdade, aqui a Elisandra, ela diz assim, meu filho mamou no... A irmã Elisandra Silva, da Cuca, pastora. Ah, é? Da Cuca. Meu filho mamou no peito até quase 4 anos. Tive que colocar pimenta no peito para ele parar. Hoje ele tem 9 anos. Menino é assim. O Pedrinho foi Quantos anos? Até os 4. O Pedrinho foi até os 7, pastor. Foi horrível. Eu tive um médico que ele falou que ele mamou, ele era bem gordo. Já tá com dente. Até os 5 anos ele disse que mamou. Pobre mãe. O Pedrinho mamou até os 7 anos, pastor. Foi horrível para tirar. Nem tinha mais leite, ele tava... E aí? Aqui, tive que colocar pimenta no peito para ele parar. Hoje ele tem 9 anos e pesa 50 quilos. Controla a alimentação, controlamos a alimentação agora dele, pois parece descendente de italiano. Mas deixa eu, desculpa interromper, como tem 10 minutos, tem uma parte bem importante aqui no final, que as pessoas sempre falam, o leite tem hormônio. Eu quero explicar o que é leite de vaca ter hormônio. Em primeiro lugar, não é um hormônio adicionado, injetado ou colocado na ração, não, por 2 motivos. É proibido pela legislação brasileira, e isso é respeitado, sim. E, em segundo lugar, se um produtor de leite comprasse hormônio para estimular o crescimento das tetas da vaca, né, para dar mais litragem de leite, não ia ter uma relação boa de custo-benefício, porque o custo hormonal
é muito alto para o preço que estão pagando de leite. Então, tanto não é colocado por uma questão ilegal, porque não compensa financeiramente para o produtor. Bem, dito isso, eu quero dizer que sim, leite de vaca tem hormônio da própria vaca, que está, principalmente quando ela está gestante e amamentando já o terneiro que está lá de fora, ela tem uma carga elevadíssima de hormônios estrógeno. E nós acabamos consumindo. Mas num rebanho tem vaca que tá prenha e que não tá prenha. Sim, só que depois é misturado tudo num tanque de resfriamento, né? Então, ali tem o hormônio dela, porque ela está lactando e porque ela está gestante. E esse hormônio não tem como tirar. A indústria é impossível tirar. Os hormônios, eles se ligam à gordura. O hormônio é gordura, né? São moléculas de gordura. Então, o que isso acarreta no corpo humano? Isso. Os estrógenos em alta quantidade, eles são alimentos para células neoplásicas, tumorais, Olha principalmente desencadeando câncer de mama e de próstata, que, né, não sei se é por coincidência, são os cânceres mais conhecidos a nível mundial, né? Os mais preocupantes, que tem campanhas a nível federal em relação a isso. Consumo do leite de vaca é um agravante. Não vou dizer que é a única coisa, mas é um agravante. Porque pessoas que estão tomando leite de vaca estão tomando hormônio da vaca também. Não tem como ser diferente. Eu queria fazer uma perguntinha rapidinha, não sei se dá tempo, porque eu passei por isso, né? A minha família, o NAN, Nestogênio, a gente gastou um olho da cara. bom dinheiro e é caro aquela latinha. É e caro. agora, irmã? Pois é. Eu quero antes falar do mito do cálcio também, que tem o mito, mas como é que vamos tomar cálcio? Até anotei aqui, porque eu procurei. Um leite semidesnatado, gente, em 200 ml, tá? Vou falar em 200 ml, tem 187 miligramas de cálcio em 200, um copo, tá? O leite de soja não transgênica, que já tem no mercado, até comprei ontem, 264 miligramas, o dobro. Leite de coco com arroz, 299 miligramas. Eu tô falando do leite, mas isso subentende-se que se a pessoa comer arroz e comer coco, ela vai estar com um aporte bom de cálcio. A vaca, pastor, ela não produz cálcio dentro do rumen, dentro dos 4 estômagos que ela tem. Ela precisa comer do pasto. O cálcio está na planta. Ela come a planta. E a gente pode adquirir de outra forma. Lógico! E está com muito Não, eu vou água. tomar leite por causa do cálcio. Não, tá te enganando. Tá te enganando. Até porque o cálcio, ele precisa de magnésio e de vitamina D para ser absorvido corretamente. Certo? E o leite não tem magnésio. Então, a pessoa que, mas onde é que eu vou comer cálcio? Folhas verdes escuras, brócolis, couve, espinafre, agrião, só para falar dos verdes, né? Mas também tem no gergelim. O gergelim é disparado a semente que mais tem cálcio. Gergelim. Como que eu vou comer gergelim? Compra de bastantão, tritura, põe nas tuas preparações aí de forneadas, põe por cima, polvilho, em qualquer coisa. Já fiz leite de gergelim, não gostei, é meio amargo, né? Mas o leite vegetal, ele é legal porque dá pra ir variando, dá pra variar, né? Atum, sardinha, tem bastante cálcio, grão de bico, ou seja, ninguém vai ficar com osteoporose porque não tá comendo queijo, não tá comendo laticínio, iogurte. Nem deve, né? Não vai, porque os países com menor incidência de osteoporose e câncer são justamente os países que não consomem leite. Japão, China, Vietnã, Filipinas, não é problema naquele tipo de povo ter osteopenia, porque eles comem o tofu, que é o queijo de soja, eles comem muitos fermentados, eles comem muitas trouxinhas de legumes. Até nessa feira que eu vou, pastor, que eu compro o seu coco, tem a tendinha de uma japinha ali que eu fico encantada, sabe? Como tem coisa boa pra saúde ali. E não é tudo açucarado, cheio de doce de leite, cheio de requeijão, não. E mamãe, você me diz uma coisa, eu tava pensando uma coisa aqui enquanto a senhora tava falando. Se a senhora sai de tarde e não almoça, pra senhora fazer um lanche no centro é uma briga, né? Eu não faço lanche porque na rua. Pastel, aquele óleo ali que sabe lá quanto tempo o pessoal... Isso não é uma existe. coisa complicada, né? Prefiro passar fome, chegou na minha casinha, como a minha comidinha. Mas eu sou marmiteira, né? Eu levo marmita pro serviço. Se a gente for analisar, é ruim. O que tu vai comer ali?
Não tem muita difícil opção, mesmo, né? porque já É tá bem difícil. preparado para ser assim, né? Último slide, vai dar tempo de mostrar o último. 3 minutinhos. Vai Aí, lá. ó, de leites vegetais. A mãe que quer começar a dar leite vegetal para o seu filho, super indico que procure uma nutricionista materno-infantil para poder dosar, não ficar sempre num tipo. O bom da natureza que Deus nos deu é a biodiversidade dos alimentos. Olha, com tudo que dá para fazer. Extrato aquoso ou leite de arroz, de aveia, de inhame é o meu favorito, que ele é mais grossinho, ele é muito bom. E eu misturo de inhame com leite de coco, porque o coco tem gordura, o inhame não tem, aí eu junto os dois, fica uma delícia. Dá pra fazer até um chocolate quente com cacau, canela. Não passo vontade, eu como tudo que eu quero, mas assim, desse jeito. Natural, né? Natural. É. Também ali eu coloquei embaixo as sementes oleaginosas, são muito caras, mas quem tem condição tem uma opção ali. Leite de castanha, caju, nozes, né? Depois de fazer o leite, fica aquela papinha, como é que eu vou dizer? Fica aquelas fibras, Sim. nada se põe fora. Faz uma panquequinha funcional, bate com ovo, põe uma aveinha, põe na frigideira, nada vai fora, pastor. Isso aí a nada. pessoa acaba emagrecendo até, porque ele tá consumindo coisa natural ali. A própria moranga, as sementes eu desidrato, Ah, é muito bom. coloco páprica, azeite de oliva e é petisco pra tarde. Não vai nada fora, pastor. Então, tem que realmente ensinar o povo a aproveitar os alimentos. Muito bem. Eu vou fazer um convite para a irmã Márcia aqui. Eu não sei como é que é o tempo dela, que ela é funcionária federal. Tem que trabalhar daqui a pouco. Ela é funcionária federal. A sua função é de fiscalização? Como você Agente escolhe? de inspeção sanitária de produtos de origem animal. Então, A irmã, como é que é? A senhora chega aonde? Indústria? Onde é que é? essa semana, como eu falei, né, fui para uma granja avícola inspecionar a produção de ovos. Aprendi bastante coisa sobre ovos. E encontra muita coisa que não deve? No ovo, coitado. O ovo não tem o que fazer, né? Não passa por nenhum processamento. Mas as instalações, as falcatruas e data de validade, essas coisas, embalagem. Muito bem. Eu vou convidar ela, mas ela não vai responder agora. Se ela fica no outro programa, que nós já vamos daqui a pouquinho, Heróis da Fé. Não fala agora. Vamos ver se ela vai ficar conosco ou não. Paz do Senhor, até a próxima programação. Deus abençoe a todos. Muito obrigado pela companhia.